Então, agora neste momento, vamos convidar o pastor Mike para chegar aqui à frente. Brother Mike, if you want to go ahead and come. Oh, good evening. Então, boa noite. It is good to be back here with you again. É muito bom estar aqui novamente com vocês. And let me, before I begin, E antes de eu começar, say that I am very thankful that you're here this evening. quero dizer que eu estou muito grato, muito feliz que vocês estão aqui hoje à noite. I know that Saturday evening or Saturday is a very busy day. Sei que os sábados geralmente são bem cheios, ocupados. And of course tomorrow we have church all day tomorrow. E amanhã temos os cultos da igreja ao longo do dia. And so I do appreciate the effort that you put forth to be here this evening. Então eu agradeço a vocês pelo esforço para chegar aqui e estar aqui esta noite. Take your Bible and turn to Genesis chapter number 2. Pega sua Bíblia, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. This is a workshop on the family. Esse é um workshop sobre a família. But before we get into our text this evening, Mas antes de nós chegar e entrar em nosso texto para hoje, I want to make a few statements about the family. eu quero estabelecer algumas coisas sobre. There are two types of family represented here this evening. Tem dois tipos de famílias representadas aqui hoje. The natural family A família natural and the spiritual family. e a família espiritual. The principles from Scripture that we'll learn Os princípios das Escrituras que vamos aprender will apply to both. se aplicam aos dois. In the natural family, Na família biológica, we have what we would call immediate family. nós temos o que nós chamamos família imediata. Those we are closest related to. Os relacionamentos mais próximos. Husband, wife, brother, sister, Marido, esposa, irmão, irmã, mother, father. pai, mãe. Then we have our extended family, E daí temos a família por extensão, which is all the other family members. que são os outros membros da família. The spiritual family is very similar. A família espiritual é muito similar. All saved people are children of God. Todos os salvos são filhos de Deus. Therefore, all saved people are brothers and sisters in Christ. Assim, todos os salvos são irmãos em Cristo. Whether it's in Brazil or Mexico or United States, Estando no Brasil, no México, Estados Unidos, Africa, Europe, África, Europa. if we're saved and born again, we're all brothers and sisters in Christ. Se somos salvos, se temos nascido de novo, somos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. This would be our extended spiritual family, if you will. E seria também nossa família por extensão, todos os salvos. But if you attend church here, Agora, se você frequenta esta igreja, aqui, this is your church family. essa é a sua igreja, a sua família de igreja. If you're a born again believer Se você é um crente and attend church here, e você frequenta esta igreja, then this is your immediate spiritual family. então, espiritualmente falando, essa igreja, os irmãos aqui são a sua família imediata, And this mais is próxima. important for us to understand, É importante para você entender, because God's intentions for both families porque as intenções, o plano de Deus para os dois tipos de família are the same, são mesmo, são iguais. which ultimately is to glorify Him. E esse propósito, o plano, sobretudo, de Deus, é para que todos glorificamos a Ele. The church family or the spiritual family Essa família de igreja, ou a família espiritual, exists to strengthen the natural families. existe para fortalecer os relacionamentos da família biológica ou natural. And spiritually strong natural families E famílias biológicas que são firmes e fortes help to strengthen the church. ajuda a fortalecer a igreja, que a igreja seja firme e forte. That's why these two work together. E é por isso que esses dois tipos de família trabalham juntos. A chain is only as strong as its weakest link. Uma corrente só é tão forte como o link mais fraca, a parte mais fraca. So Ok? did that. Pode falar em voz alta.
Elo. Você só queria ver se vocês estão prestando atenção. Por que os outros não falaram nada? So that every individual Então, cada indivíduo must be diligent in their responsibilities. tem que ser diligentes nas responsabilidades que eles têm. And this brings glory to God. Isso traz glória a Deus. And we must do our absolute best E nós temos que fazer o nosso melhor of our God-given abilities. com as nossas habilidades dadas a nós por Deus. And so I want to speak to us tonight about our responsibilities. Então, hoje à noite, vamos falar sobre as nossas responsabilidades. We'll read the first 7 verses of Genesis chapter number 2, Aqui em Gênesis 2, vamos ler os primeiros 7 versículos. and then we'll just make some observations about the text. Assim, eu vou mencionar algumas coisas, observações sobre o texto. And then we'll see some principles that we can apply. Daí vamos ver uns princípios que possamos aplicar às nossas vidas e famílias. And we'll learn some things about our responsibilities for God. E assim aprenderemos algumas coisas sobre as nossas responsabilidades dadas a nós por Deus. I'll ask the pastor to read the first 7 verses of Vou chapter pedir ao 2. pastor Wesley ler os primeiros 7 versículos de Gênesis 2. A Bíblia diz: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Here we see that God had completed creation. Aqui vemos que Deus tinha acabado a criação. And in chapter 1, he called it all very good. No capítulo 1, ele disse sobre tudo que era muito bom. In verse number 7, we see where he created man. Aqui, capítulo 2, versículo 7, vemos onde quando ele criou ou formou o homem. And now let's look at verse number 8. Agora, vamos olhar a versículo 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. E plantou o Senhor Deus jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. So here we see that God created a very special place. Aqui vemos que Deus criou lugar muito especial. A place inside the earth he had already created. Lugar aqui na terra, ele já tinha criado a terra, mas agora ele fez uma outra coisa especial. We could call it a world within a world. Poderíamos de uma forma dizer que era mundo dentro do mundo. We would refer to it as the Garden of Eden. Referemos a esse lugar como o Jardim de Éden. This special place had very special features. Pois a Bíblia fala That God took man and put him into that special garden. que Deus tomou o homem e o colocou dentro do jardim. A special place that was different than the rest of the world he had created. Lugar especial que era diferenciado do resto da criação que Deus tinha feito. And now look at verse number 9. Agora olha para o versículo 9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. In that very special place that God created, Naquele lugar especial que Deus criou, the place where he put man specifically, o lugar onde ele, explicitamente, de propósito, colocou o homem, he put every tree ele colocou todos os árvores, that was good for food. que foi bom para o fruto. He must have been a Baptist, Acho que ele foi batista, because we like to eat, right? porque ele gostou de comer, aparentemente. He put every tree that was good for food Colocou todas as árvores que foram bons para fruto and that was pleasant to the eyes. e que foi agradável à vista.
In other words, God provided that which was necessary Em outras palavras, Deus providenciou tudo o que era necessário for man's contentment para o contentamento do homem and his fulfillment. e também pela satisfação dele. Now look at verse number 18. Agora olhe para o versículo 18. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. And now verses 21 to 24. E agora versículos 21 a 24. You go ahead and read that, please. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. God then completed this special place Então, Deus completou esse lugar especial by creating woman. em criando a mulher. The Bible says nothing else was added to this garden. A Bíblia diz que não houve outra coisa acrescentada a esse jardim. And he took that woman Ele tomou aquela mulher and gave it to Adam to be a wife. e deu a ela a Adão para ser a esposa dele. Now God took a physical part of Adam, Deus tomou uma parte física de Adão, his rib, the Bible tells us, a costela, a Bíblia nos diz, and he created woman, e ele criou a mulher, and then he gave that woman back to Adam e ele tomou aquela mulher e deu de novo àquele homem for them to become one again. para ambos ser uma carne. Even though woman was taken from man originally, Mesmo que a mulher foi tomada do homem originalmente, God never intended for woman to become man. Deus nunca intentou, ele nunca quis que a mulher intentou de se tornar homem. God never intended for woman to replace man in his responsibilities. Nunca foi o plano original de Deus que a mulher retornasse homem ou que tomasse as responsabilidades ou ficasse no lugar dele, do homem. God never intended for woman to become equal to man in his responsibilities. Deus não queria, ele não quisesse que a mulher ficasse igual ao homem nas responsabilidades dela. Because woman was her own creation Porque a mulher foi criação única, that had her own responsibilities. que tinha suas próprias responsabilidades. And she was created to be with man, E ela foi criada para completar o homem, para estar com ele. not to replace him, Não para reemplaçar ele, but to help him. mas para ajudar a ele. Now, how many of you women would say, yes, man certainly needs our help? Agora, quantas das mulheres vão dizer, sim, homem precisa de ajuda? Com certeza. The amens were too quick from our wives there. Porque os que entendem inglês estavam tão rápidos de concordar. And so God set forth these principles from the beginning. Então, Deus estabeleceu esses princípios desde o início. Women and men are very different. Homens e mulheres são seres diferentes, Different physically, fisicamente falando, different emotionally. emocionalmente falando. But God put them together to help each other. Mas Deus os uniu para ajudar ao outro. The Bible calls her a helpmeet, A Bíblia chama a mulher uma ajudadora idônea, meaning that they were to fulfill their God-given responsibilities significando que era para ambos cumprir as suas responsabilidades dadas por Deus and do it together. e fazer juntos. Look at verse 23 and 24. Versículos 23 e 24. Olha novamente. Go ahead and read. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. So woman was created from man, Então a mulher foi tomada do
do corpo do homem and given back to man e foi dado de volta ao homem, as two separate parts of creation mas agora como duas partes distintas na criação, and become one in their responsibilities e era para ser uma carne, as duas, nas responsabilidades to deles, help each other. para ajudar um ao outro. Now let's take a closer look at their responsibilities. Agora vamos tomar uma olhada mais profunda nas responsabilidades que Deus deu a eles. Go back to chapter number 1 Olha capítulo 1, and verse 27 and 28. versículos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Go ahead and read those. A Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos teus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. So here we see their first responsibility Aqui vemos a primeira responsabilidade que Deus deu ao ser humano. was to fill the earth Encher o mundo with other people, com outros seres humanos. to have children and multiply upon the earth. Ter filhos, se multiplicar sobre a face da terra. Now chapter 2 and verse number 15. Agora, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Here we see the second responsibility, Aqui vemos a segunda responsabilidade, which was specifically given to the man, explicitamente dado ao homem, Adão, that he was to dress and to keep that garden. que era para ele lavrar e guardar o jardim. That meant that he was to till the ground, Era para ele lavrar a terra, arrange and attend to the plants, cuidar das plantas, But he- atender a eles, also was to keep it, mas também a guardar, which means to guard, to protect. a proteger. Now let me ask some questions. Agora, eu vou fazer algumas perguntas. According to Scripture, Pelo que as Escrituras nos falam, is God the author of creation? Deus é o autor da criação? Sim ou não? Yes or no? Yes. Sim. If God, question number 2, if God created it, Segunda pergunta. Se Deus criou a terra, could anyone else make it any better? existe uma outra pessoa que poderia melhorar o que Deus criou? No. No. Question number 3. Terceira. According to Scripture, Conforme as Escrituras, did God give man everything that he needed? Deus deu ao homem tudo que ele precisava? Sim ou não? Yeah. Sim. Gave him food, Deu a ele comida, gave him companionship, deu a ele companheirismo, gave him something to do. deu a ele algo de fazer. Everything man needed, God gave him. Tudo que o homem precisava, Deus deu a ele. Question number 4. Agora, quarta pergunta. If God said that it was sufficient, Se Deus falou que tudo que ele deu ao homem era suficiente, would he need anything more? o homem ia precisar de outra coisa do que Deus deu a ele? No, he would not, would he? Não. And question number 5, É a última pergunta por enquanto. did God give man responsibility? Deus deu ao homem uma responsabilidade? Sim ou não? Yes, we see that very clearly in the Scriptures. Sim, vemos isso claramente nas Escrituras. Back to chapter 2, verse number 16 and 17. Agora, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. So here we see another responsibility. Agora, então, aqui vemos uma outra responsabilidade. God gave man a command, Deus deu ao homem uma comanda, uma ordem. expected it to be obeyed. E ele esperava a obediência da parte do homem. He said, you can have all of the trees of the garden, Ele diz, você pode comer de todos os árvores do jardim, except one. menos um. Do not
Isso em mente. And let's look at some principles that we can learn from these events. E vamos aprender sobre uns princípios bíblicos que possamos aprender por tudo que temos visto até este momento. First of all, God has given us His Word. Primeiro, Deus tem nos dado a palavra dele. Now, Adam did not have what we have. Agora, Adão não tinha o que nós temos. We have what we call the Bible, Nós temos o que nós chamamos a Bíblia, which is the Word of God, a palavra de Deus, without error. sem erro. And He has given us His Word E Deus tem nos dado a palavra dele to reveal Himself to us. para revelar a nós o caráter dele. It reveals what He has done. A Bíblia nos revela o que Deus tem feito. It reveals what He will do. Ela revela o que ele vai fazer, But it also reveals who He is, mas também revela para nós quem ele é. His character, His nature, Os atributos, a natureza de Deus, His plan and His purpose. o plano e os propósitos que ele tem para nós. We don't just see what God has done through His Word. Não somente vemos o que ele tem feito na palavra dele. We get to know Him through His Word. Nós conhecemos a ele pessoalmente através da palavra dele. Number two, Segunda coisa, God has a plan Deus tem um plano that extends into eternity. que é um plano eterno. And it always has. E sempre tem sido um plano eterno. From the time that He began creation in Genesis 1, Desde o primeiro momento, quando Deus criou, em Gênesis 1, God's plan extended into eternity. o plano de Deus se estendeu à eternidade e futuro. The third principle, Terceiro princípio. God does everything with a purpose. Tudo o que ele faz com um propósito. Everything. Todo. Nothing is random. Não há nada por acaso. The earth, the garden, A terra, o jardim, the man, the woman, o homem, a mulher, the responsibilities, as the commands, responsabilidades, os mandamentos, all have purpose. tudo tem um propósito. Now we may not always be able to see the whole extent of God's purpose. Agora, não é que sempre vamos ver o plano inteiro de Deus, But He has revealed to us mas ele tem nos revelado His plan and purpose o plano e os propósitos dele so that we can fulfill our responsibilities. Suficientemente para nós ter como cumprir as nossas responsabilidades e o propósito que ele tem para nós. And here's the fourth principle I want us to understand, Mais um princípio que eu quero que todos entendamos, and we'll explain it further at the end of the message. e eu vou dar maior explicação ao final. God often reveals things to us, Muitas vezes Deus revela coisas para nós, or teaches us, ou ele nos ensina through imagery, usando imagens, types and symbols and pictures. tipos e símbolos, quadros. Now, back to the Garden of Eden. Agora vamos voltar para o Jardim de Éden. Seems like a simple life, doesn't it? Parece uma vida simples. Multiply and replenish the earth. Multiplica, se enche a terra, Don't eat of that one tree, não comas daquela árvore and enjoy all the pleasures that God had given them. e desfruta todos os demais prazeres que Deus tem te dado. So then what happened? Então o que aconteceu? I think the first question I'm going to ask when I get to heaven E a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu chego ao céu is to Adam. vai ser Why? direcionado a Adão. Por Why? quê? Por quê? Actually, we can see why. Na verdade, nós podemos ver por quê aqui. The Bible reveals some of that to us. A Bíblia nos revela parte deste porquê. Let's go to Genesis chapter number 3. Gênesis 3. And we'll look at the first 6 verses. Vamos ler os primeiros 6 versículos. You go ahead and read. Gênesis 3, versículos 1 a 6, a Bíblia diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. We see here, first of all, that Adam did not protect the garden. Vemos, em primeiro lugar, que Adão não estava protegendo o jardim. Remember, that was one of his first responsibilities. Lembra, essa foi uma das responsabilidades que Deus deu a Adão. The Bible tells us that the serpent, being Satan, A Bíblia nos diz que a serpente, que era Satanás, was a subtle creature. era astuta, He was cunning and deceptive. sutil, ele era enganador. I think Adam knew that. Eu acho que Adão sabia disso. Therefore, Adam obviously was not protecting the garden. Assim, então, entendemos, Adão não estava vigiando e protegendo o ambiente no jardim. We see that Eve was deceived, Vemos que Eva estava decepcionada and they both disobeyed God. e ambos desobedeceram a Deus. At that point, death and destruction was brought upon them. E naquele momento trouxeram morte e destruição sobre si mesmo. But not only them, all of future humanity. Mas não somente a eles, mas eles trouxeram aquelas consequências sobre toda a humanidade futura. And at that moment, E naquele momento, everything in that special place that God had created, tudo naquele lugar especial que Deus criou, everything in that special garden todo naquele jardim especial, cada coisa changed. se mudou. Immediately, E imediatamente, the result of their actions o resultado das ações deles changed their environment. mudou o ambiente no que eles habitaram. Just as God told them that it would, Exatamente como Deus tinha falado a eles. if they did not follow his plan. Se não obedeceram, se não seguiram o plano dele. The result O resultado was disaster, era um desastre, destruction, destruição and damnation. e condenação. Because of Adam and Eve's decisions. Por causa das decisões de Adão e Eva. Because of the bad choices that they made. Pelas escolhas erradas que tomaram. They completely changed their environment that God had given. Eles mudaram completamente o ambiente que Deus tinha dado a eles. And it was changed for the worse, not the better. E foi uma mudança para o pior, não para melhorar. And they brought upon E themselves trouxeram sobre si disaster, destruction, and damnation. um desastre, destruição e condenação. Now I want to take a moment and look at these three words. Agora vamos tomar um momento para dar uma olhada nessas três palavras. First of all, disaster. Desastre Disaster is a sudden event that causes great loss. é um evento que chega de repente, que causa uma grande perca. In just a moment, Grande perda. E num momento só, Eve made a decision, Eva tomou uma decisão. and Adam made a decision Adão tomou uma decisão. that brought great loss to their E lives. trouxe uma grande perda nas vidas deles. Now, what did they lose? O que eles perderam? First of all, they lost their innocence. Primeiramente perderam a inocência. All of a sudden, now they felt guilt. Agora eles poderiam se sentir vergonha. They felt ashamed, Eles poderiam sentir a culpa. which they did not have before. Antes da desobediência, não houve disso. Não houve isso. Disaster also caused them to lose their fellowship. Desastre também causou que eles perderam o comunhão. They lost that close personal relationship with their Creator. Eles perderam aquele relacionamento pessoal e íntimo com o seu Criador. Before that bad decision, Antes daquela decisão errada, they walked and talked with God freely. andaram e conversaram livremente com Deus. They now lost that. Agora eles perderam isso. They also lost their privileges. Também perderam os privilégios. Scriptures tell us that they were banished from the garden, As Escrituras nos diz que eles foram expulsados do jardim never to return. e nunca voltaram. Disaster. Desastre. They also brought destruction. Também trazeram destruição.
Destruction is that which causes so much damage Destruição é algo que causa tanto dano that it cannot be repaired. que não dá para consertar. Now they tried to fix it, Agora eles tentaram, but they could not. mas não tinha como. Look at chapter number 3, Olha em Gênesis 3, verse 7, verse 8. versículos 7 e 8. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. And now verses 22 to 24. E agora, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda Of their decisions. e passando a sofrer as consequências das suas decisões. Disaster, destruction, Desastre, destruição and damnation. e condenação. The Bible tells us in the book of Romans, A Bíblia nos diz no livro de Romanos for the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. Their decision, A decisão deles. and they had the right to choose, E eles tinham o direito de escolher. brought damnation upon themselves Trouxe condenação sobre si and all of humanity that followed. e toda a humanidade depois. That's why you and I are born into this world Por isso, você e eu nascemos neste mundo under the sin curse. debaixo a maldição do pecado. Now, if you remember, the tree of life was in the garden also. Mas você talvez lembra que a árvore de vida, da vida também estava naquele jardim. But it was not as simple as exchanging one for the other. Mas não foi tão simples de só trocar um pelo outro. Oh, oops, I'm sorry. Oh, desculpa, errei. I'll take this one instead. Então, eu vou escolher esse outro em lugar daquele. No, Não, didn't work that way. não funciona assim. Now, the Creator had a remedy for their problem. Agora, o Criador tinha remédio para aquele problema. But now there's a new set of rules. Mas agora será uma nova lista de mandamentos ou regras. And now a new decision must be made. E agora uma nova decisão precisa ser tomada. Believe on the Lord Jesus Christ, Crê no Senhor Jesus Cristo and thou shalt be saved. e será salvo. We call this God's plan of salvation. Nós chamamos isso o plano de Deus para a salvação. And every individual must make that choice for themselves. E cada indivíduo precisa tomar aquela decisão por si mesmo. Now, why did all this happen? Mas por que tudo isso aconteceu? Why did they go from a perfect environment Por que eles se passaram de um ambiente perfeito to disappointment and difficulty? de um para desânimo e dificuldade? And number two, they did not fulfill their responsibilities. E número 2, que eles não cumpriram as suas responsabilidades. Now, there's a lot of other things that perhaps took place there. E podemos supor que houve outras coisas acontecendo naquele dia. But I think it boils down to these two basic reasons. Mas eu acho que o raiz é esses dois motivos principais. And what were their basic responsibilities? Quais foram as responsabilidades simples deles? Obey God Obedecer a Deus
help each other make right choices, ajudar um ao outro, tomar as decisões sábias and enjoy what God had given them. e desfrutar o que Deus tinha dado a eles. I believe it really was that simple. Eu acho que realmente foi tão simples. But they failed God. Mas eles falharam. They failed each other. Eles falharam um ao outro. They failed their future children. Eles falharam os seus descendentes. They hadn't even had children yet. Ainda não tiveram filhos. So they couldn't even blame it on the children. Então nem poderia culpar os filhos. They failed God. They failed each other. Falharam Deus e um ao outro. They failed their future children. Os filhos futuros. In fact, they failed the entire human race. Em realidade, falharam a raça humana inteira. Now, taking all this into consideration, Agora, considerando tudo isso, let's look at some principles that apply to us today. vamos ver uns princípios que se aplicam a nós hoje em dia. Number one, as I've already stated, Primeiramente, como eu já falei, God always has a plan. Deus sempre tem um plano. In fact, 1 Peter chapter 1 tells us Em verdade, 1 Pedro 1 nos diz that God made a plan for man's failure que Deus já tinha um plano se o homem falhasse. before the foundation of the world. Deus tinha aquele plano antes da fundação do mundo. God had that plan before he ever created man, Deus já tinha aquele plano antes que ele criou o homem, because he knew that man was going to fail. porque ele sabia que o homem ia falhar. God does not do anything that is not planned. Deus não faz nada do que ele não planejou de fazer. Principle number 2, Segunda coisa, God never acts without a purpose. Deus nunca age sem um propósito. God has a purpose for everything that he does. Ele tem um propósito para todas as coisas que ele faz. There's always a reason for his actions. Sempre há um motivo pelas ações. There's always a reason for his decisions. Sempre há um motivo pelas decisões dele. We may not understand it, Talvez não vamos entender no momento, but we trust in his nature mas confiamos na natureza dele and in his goodness, e na bondade dele, that his plan and his purpose que o plano e os propósitos dele is right. é certo. Number 3, Terceiro, God gives promises, Deus dá promessas and his word never fails. e a palavra dele nunca falha. What he says will come to pass. O que ele diz sempre acontece. If God promises blessings, Se Deus promete as bênçãos, they will come. chegarão. If God promises consequences, Se Deus promete consequências, they will happen. também a mesma coisa acontecerá. Number 4, Quarta coisa, God promises pleasure Deus promete prazer to those that follow his plan and purpose. aos que seguem o plano e propósito dele. Now, what was man's problem? Agora, então, qual foi o problema do homem? Well, he didn't follow God's plan. Pois ele não seguiu o plano de Deus. He obviously did not fully understand God's purpose. Obviamente, ele não entendeu os propósitos de Deus. And apparently he did not believe God's promise. Aparentemente, ele não acreditou na promessa de Deus. And therefore he lost access E assim, então, ele perdeu acesso to God-given pleasure. aos prazeres que Deus queria dar. Now, fast forward to the 21st century. Agora, vamos avançar até o século 21. Being born into a sin-cursed world. Nascendo num mundo amaldiçoado pelo pecado, We all have a sin nature. tendo uma natureza pecaminosa, We will face difficulty. enfrentando dificuldades. We do not have the opportunity Nós não temos a oportunidade that Adam and Eve had before their disobedience. que Adão e Eva tinham antes da desobediência. We are suffering their consequences. Nós estamos sofrendo as consequências da decisão deles. But we have our own responsibilities. Mas nós temos a nossa própria responsabilidade. And we have our own choices to make. E nós temos nossas próprias escolhas. And we will face difficulties. E nós vamos enfrentar dificuldades. There will be difficulties in the family. Vai ter dificuldades dentro da família. There will be difficulties in the marriage. Teremos dificuldades dentro do casamento. Man and woman are very different. O homem e a mulher são bem diferentes. And although God intended for us to help each other, E mesmo que Deus queria, Ele nos criou para ajudar um ao outro. when you put a man and a woman together, Quando você coloca um homem e uma mulher junta, there will be differences. vai ter diferenças. There will be difficulties. Terá dificuldades. When you start having children,
quando você começa a ganhar filhos, there will be difficulties. vai ter dificuldades. Children will have difficulties with their siblings. Os nossos filhos terão dificuldades com os outros filhos. The same is true in our spiritual family. E a mesma coisa é verdade e é realidade em nossa família espiritual também. You have different people with different emotions. Nós temos pessoas diferentes, com emoções diferentes. Individuals who think independently. Indivíduos que pensem de forma distinta e individual. There will be differences Terá diferenças and difficulties, e dificuldades. which is why a large portion of the New Testament E é por isso que uma grande porção do Novo Testamento teaches us to strive for unity nos ensina de lutar para aquela união within the church family, dentro da igreja, a família da igreja, based on the mind of Christ. baseado na mente de Cristo. There will be difficulty. Teremos dificuldades. We're also going to face disappointment. Nós vamos também enfrentar desânimo. Human life is full of disappointment. A vida humana é cheio de desencorajamento. Your spouse may disappoint you. O seu cônjuge talvez vai desanimar você. Your children may disappoint you. Talvez seus filhos vão desanimar você. Just like you've disappointed your spouse, Igual que você em um momento desanimou ou desencorajou o seu cônjuge. and you may have disappointed your parents. E você também talvez desencorajou ou desanimou os seus pais. It's our human nature, É a natureza humana. because none of us are perfect. Porque nenhum de nós somos perfeitos. There will be disappointments. Vai ter essas dificuldades. There will be discouragement. Vai ter desencorajamento. These things cannot be avoided. Essas coisas não tem como evitar. But here's one thing we can avoid: Mas aqui existe uma coisa que nós podemos evitar. eternal damnation through our faith in Christ. Nós podemos evitar a condenação eterna através de fé em Jesus Cristo. By being born again, Sendo nascido de novo, we do not have to worry about eternal damnation. nós não será necessário nos preocupar sobre a condenação eterna. Because we've exercised our choice Porque nós temos exercitado nossa escolha to take of that tree of life. de aproveitar daquela árvore de vida. Now, God is preparing a special place for us, Agora, Deus está preparando um lugar especial para nós. a place called heaven. Um lugar chamado o céu. In fact, a new heaven and a new earth. Até Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. And one day, the family of God E um dia, no futuro, a família de Deus will enjoy that desfrutará in sinless perfection. em perfeição sem pecado na presença dele. But until then, Mas até aquele dia, we must continue in this natural world. nós vamos continuar, é necessário que continuamos neste mundo natural. But we need to understand E precisamos entender that God does not leave us here que Deus não nos deixa aqui without a plan or a purpose. sem um plano ou sem um propósito. God offers us a special place here in this natural world. Deus nos oferece um lugar especial neste mundo físico, natural. A special place of fellowship with Him. Um lugar especial de comunhão especial com Ele. A special place of spiritual pleasure and success. Um lugar especial de prazer espiritual e sucesso e bem-aventurança. A place that we can overcome our difficulties. Um lugar onde nós podemos vencer as nossas dificuldades. A place where we can accomplish His purpose. Um lugar onde nós podemos cumprir os propósitos dele. But this will not happen Mas isso não vai acontecer if we do not follow His plan. se nós não seguimos o plano dele. God has created us, Deus nos criou created the family e criou a família to help one another. para ajudar um ao outro. Now, not every individual will be married. Agora, não todos os indivíduos no mundo vão se casar. Not every couple will have children. Não todos os casais vão ter filhos. But remember, all of these principles Mas lembra disso, todos aqueles princípios, esses princípios, apply to not only our natural se family, aplicam não somente à nossa família biológica, but also our spiritual family. mas também à nossa família espiritual. In the book of Ephesians, No livro de Efésios, God makes a comparison. Deus faz uma comparação. Remember what I said about the imagery. Lembra o que eu te falei sobre o quadro, o retrato? Take your Bible and turn to Ephesians chapter 5. Olha na sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Here God gives us some imagery. Aqui Deus nos dá um relato, um retrato. And He shows us something about marriage E
E ele nos ensina algo sobre casamento and about our relationship with Christ. e sobre o nosso relacionamento com Cristo. So in Ephesians chapter number 5, Então aqui em Efésios 5, and beginning in verse number 21 down through verse number 32. começando no versículo 21 e chegando até o versículo 32. Go ahead. Efésios 5, 21. A Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Here we see the natural world and the spiritual world coming together. Aqui vemos o mundo físico, natural, e o mundo espiritual chegando ao mesmo ponto. We see that man and wife are joined together. Nós vemos como o homem e a mulher são unidos. And we see that Christ and the church are joined together. E vemos que Cristo e a sua igreja são unidas. God never intended Deus nunca intentou, for Adam and Eve to be separated once he put them together. Deus nunca queria que o homem e a sua mulher ficassem separados depois que Deus os uniu. That was God's original intention. Isso foi a intenção original de Deus. Because that is to be symbolic Porque era simbólico of the relationship that we have with Jesus Christ. do relacionamento que nós temos com Jesus Cristo. Unseparable. Inseparável. I will never leave thee nor forsake thee. Eu nunca vos deixarei nem desampararei. All that cometh to me I will in no wise cast out. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. See, one of the purposes that God had for establishing the marriage Olha, dos propósitos do que Deus tinha quando Ele estabeleceu o casamento was to be symbolic of the relationship that we have with our Savior. era para simbolizar o relacionamento que nós temos com o nosso Salvador. Therefore, God never intended for man and woman to come together Então Deus nunca queria o homem e a mulher se unir and then be separated. e depois se separar. Now it happens Agora, acontece, because we're all human porque somos seres humanos, imperfeitos, and we make bad decisions. e tomamos decisões erradas. But at some point, Mas, eventualmente, we need to stop making bad decisions. precisamos parar de tomar decisões, fazer decisões erradas. And we need to start moving forward E nós precisamos começar a avançar and fulfill our e responsibilities cumprir a nossa responsabilidade. from where we are today. Desde onde estamos hoje. Adam and Eve couldn't change the past. Adão e Eva não poderiam mudar o passado. They couldn't undo. Eles não poderiam desfazer aquela decisão. They could only move forward. Eles só poderiam andar e progressar, avançar. And so that's what we have to do today, E também nós, hoje em dia, é isso que nós precisamos fazer. is continue to move forward making the right decisions. Continuar avançando, tomando as decisões corretas. God established the home, Deus estabeleceu o lar. and then thousands of years later, he established the church. E milhares de anos depois, ele estabeleceu a igreja. And he did that for a purpose. E ele fez isso com propósito. He did that so we could help one another, Ele fez isso para que pudéssemos ajudar uns aos outros, to fulfill God's purpose. para cumprir o propósito de Deus. But it only works if we follow God's plan. Mas só funciona se seguimos o plano de Deus. One man, one woman, Um homem, uma mulher, raising children if God allows, criando filhos se Deus permite, helping each other, ajudando um ao outro, building the family of God. edificando a família de Deus. But it only works if we follow God's plan. Só funciona se seguimos o plano de Deus.
People in the family of God. Pessoas na família de Deus, Working together. trabalhando juntos, Striving together. se lutando, se esforçando juntos, To fulfill God's purpose and plan for the church. para cumprir o plano e o propósito de Deus para a igreja. But it only works if we follow His plan. Mas só funciona se seguimos o plano dele. And difficulties can be overcome. As dificuldades podem ser superadas. And difficulties in our families As dificuldades nas nossas famílias, can be overcome nós podemos sobrepassar if we follow God's plan. se seguimos o plano de Deus. The past cannot be changed. Não podemos mudar o passado, Decisions cannot be undone. não podemos desfazer as decisões do passado, But understand this. mas entende isso. Damaged relationships Os relacionamentos danificados can be repaired. podem ser restaurados. Moving forward, Avançando, making right decisions, tomando as decisões corretas and following God's plan. e seguindo o plano de Deus. God never intended for us to live Deus nunca quis que vivemos with damaged relationships. só com relacionamentos danificados. Each situation is different, Cada situação é diferente, but we are to seek God's help mas precisamos buscar a ajuda de Deus and seek God's instruction e buscar as instruções dele to repair those relationships, para consertar aqueles to relacionamentos, strengthen the family. fortalecer as nossas famílias. When we build strong families, Quando construímos famílias fortes e firmes, we build strong churches. construímos ou edificamos igrejas firmes e fortes também. And when we build strong churches, E quando construímos igrejas firmes e fortes, then we build the whole family of God. construímos a família toda de Deus. Do you understand that God has a purpose for you? Você entende que Deus tem um propósito para você mesmo? Do you understand that God has a plan for you? Entende que Ele tem um plano para a sua vida. And God's plan will work for you. E o plano de Deus funcionaria para você. God's plan is not failure. O plano de Deus não é fracasso. God's plan is for success O plano de Deus é sucesso. in a failed and broken world. Num mundo fracassado e quebrado, We have access to the answers. nós temos acesso. Minutos e temos água, café, chá, tem pão, bolo, algo assim. Se não gosta disso, tem umas folhas aqui nos árvores na frente. Fica à vontade, tá? Alguém, eu acho que eu conheço a maioria, mas alguém está aqui visitando, que vocês são de visita, primeira vez? Primeira vez? Mas por que você parece familiar? Eu joguei futebol com você em um lugar, um parque, eu não sei. Qual é o nome do senhor? Carlos? Carlson. E? Eu sou sordo. Hã? Lavínia. Ótimo. Carlson, Lavínia e? Márcia. 3 primeira vez? Ótimo. Seja bem-vindo. Alguém convidou vocês? Quem? Oh, tem que falar para eu encher o saco dela. Ótimo, sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Gente, vamos tomar 15 minutos. Depois eu vou no microfone, vou avisar todo mundo. Irmãos, nós vamos para o outro lado depois do intervalo. Os homens vão para o outro lado e mulheres, vocês podem ficar aqui. A próxima sessão vai durar mais ou menos 35, 40 minutos. You have about 35, 40 minutes once we start. That'd be all right? That'd be enough time? Be all right for you? All right. Ok, perfeito. Gente, obrigado. Somos dispensados pelo momento.